Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Tão distante e tão misterioso. Um país com costumes moldados em milhares de anos de histórias. A China, que hoje surpreende o mundo, é uma mistura de desejos e memórias. Nesse gigante asiático, onde as mudanças vão e vêm na velocidade de tirar o fôlego, uma das maiores riquezas continua sendo a tradição do seu povo. Um marco importante dessa China e que fascina o mundo faz aniversário agora em outubro. A Revolução de 1949. Mas os marcos desse momento histórico, eles na verdade acontecem muito antes, a partir do século XIX, passando por um momento também revolucionário no ano de 1911, em pleno início do século XX. Durante o período imperial, a China era predominantemente agrária. Os imperadores tinham controle sobre tudo no país. A sociedade era dividida em uma pequena porção de proprietários de terra e uma grande porção de camponeses. Os proprietários de terras dependiam da autorização do império para realizarem qualquer tipo de obra, sistema que entrou em colapso com uma grande pressão por parte dos camponeses. E todo esse processo, ele vai continuar historicamente até os dias de hoje. Para relembrarmos os principais acontecimentos da Revolução Chinesa, que acontece durante todo o século XX, na verdade, aqui conosco, nossos convidados de hoje. Cristina Patriota de Moura, doutora em Antropologia, e Leandro Coelho, professor de Ciência Política. Agradeço a ambos a participação aqui nos nossos estúdios da TV Justiça. Nós fizemos uma abordagem agora a respeito de um período que antecede, em muito, 1949, a Revolução que completa aniversário agora no mês de outubro. Na verdade, 1911 é uma data, mas todo aquele fenômeno que caracteriza o século XX, ele começa muito antes, a partir desse ponto que nós vimos agora a respeito de uma China imperial, rural e agrária. A questão de 1911, você tem a demarcação de uma tentativa de mudança para constituir uma estrutura republicana, no sentido ocidental, como nós conhecemos, vindo de um período imperial anterior. Antes a isso, eles tinham também muitos conflitos. Temos as duas guerras do Opium, que fez a perda de Hong Kong, resultando a primeira no Tratado de Nanquim, que trouxe muitas perdas à população, muita insatisfação àquela população agrária que tinha que pagar os espólios de guerra para a Inglaterra, certo? Tem a Guerra dos Boxers, e no meio dessa insatisfação a incapacidade de líderes e chefes de Estado, à época, de coordenar a dinâmica, como deveria funcionar a sociedade, surgem as novas lideranças. Essa primeira nova liderança, que muitas vezes o pessoal faz a referência incorretamente do Partido Chinês surgindo lá no começo da história da China contemporânea, não era o Partido Chinês. O Partido Chinês surge depois com as ideias de Marx, por 1921, mas antes era um médico que estudou em Hong Kong, que trouxe as ideias de criar um partido republicano. E batalharam para conseguir instituir e derrubar a dinastia Qin, ou dinastia Manchu, como também é conhecida. Batalharam, conseguiram, 2 anos depois, um outro militar de alta patente o tirou do poder e ele foi para o exílio. Daí a gente pode falar de uma estrutura contemporânea, republicana. Isso vai ser modificado, se torna depois a China dominada pelo Partido Comunal, o PCC, Partido Comunista Chinês, que a gente conhece historicamente por estar mais próximo e ver os resultados atualmente, mas ele não teve sempre à frente. Inclusive tiveram idas e vidas de aproximação e distanciamento de quem estava no poder, que seria esse partido, na nossa visão ocidental, um pouco mais simplista, que seria o partido de direita, que eram as elites, que não eram os imperadores, não era a família real, não eram os generais, os senhores da guerra, mas que estavam querendo defender seus interesses. E o Partido Chinês surge em outro momento na frente, culminando em 1949 com a Revolução Comunista. Aí vem a Revolução Cultural e outras coisas que a gente vai abordando também. Professora, uma questão que é bem conhecida dos brasileiros é a visão que os estrangeiros têm de nós. Quando eles vêm para cá, agora nesse período que falamos de Olimpíadas, de Paralimpíadas, até mesmo de Copa do Mundo antes, de vez em quando, particularmente em um mundo globalizado, existe aquele choque a respeito de como nós somos vistos lá fora e aquela visão de que um determinado país ele constitui uma unidade. Na verdade, nós podemos falar de muitos Brasis, como nós sabemos no nosso dia a dia. Esse fenômeno acontece também não só do ponto de vista da China, em uma proporção maior, mas também do ponto de vista dessa história que foi bem resumida agora pelo professor? Então, a China, a gente pode, por um lado, dizer que a China é dos países mais antigos do mundo. Né? O Império Chinês, né, já tem um nome, pensa, só que esse nome China também não é um nome dado
pelos próprios chineses, né? E o nome que eles se chamam é o Reino do Meio, né? Ou País do Meio, né? Então, tradicionalmente, a China se constituiu pensando como o centro do mundo, né? E eles falavam do Reino do Meio e que a terra, o que havia, esse domínio desse reino seria o que eles chamavam de Tianxia, que quer dizer tudo sob o céu, o que está debaixo do céu. Então, e o imperador seria o mandatário do céu, né? Mas o que a gente vê ao longo da história, né, e do século XVIII, XIX, é que houve um esforço muito grande por parte de forças ocidentais, especialmente o Império Britânico, mas os franceses também e os japoneses, para destruir esse grande império, né? E para diminuir esse império e diminuir a imagem dessa China como um lugar glorioso, sofisticado. Então, são séculos de guerras para destruir esse lugar, essa predominância, esse protagonismo da China, que era o centro de um grande sistema internacional, né? Então, a China, e com isso se construiu uma imagem negativa dos chineses também, como se os chineses fossem fracos. Mas, na verdade, foi um esforço muito grande, né? E só com os exércitos indianos, por exemplo, que os ingleses conseguiram, de fato, entrar na China e obrigar os chineses a assinarem tratados e se submeterem a várias as concessões, né? Que eram quase que colônias que foram instauradas. Então, o que acontece, né, por um lado, você tem essa derrubada dessa última dinastia, a dinastia Qin, que os Qin é uma dinastia, como o professor disse aqui, Manchu, né, que são etnicamente diferentes da maior parte dos chineses, porque a China tem 56 etnias, grupos étnicos, mas mais de 90% são de uma etnia que é a etnia Han. Então, é interessante que até hoje eles dizem que essa dinastia Qin era uma dinastia estrangeira, que ficou por mais de 200 anos reinando sobre a China. Então, de alguma forma, essa revolução comunista, ela chama também e constrói uma ideia de povo chinês, né, e uma imagem, uma identidade desse povo, principalmente a partir dessas bases camponesas, né? Cria uma ideia de solidariedade e retoma um grande território que também havia sido invadido por várias forças, né? Inclusive com ações praticamente de extermínio, como a gente vê no caso, por exemplo, do massacre de Nanquim, em 1937, dos japoneses que mataram centenas de milhares de pessoas em um dia em Nanquim. Às vezes, algumas referências culturais, elas são até mesmo cinematográficas. E nós falamos particularmente de 1911 como caracterizando o fim do Império Chinês, mas algum telespectador que talvez tenha assistido o famoso filme de Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, talvez ele esteja se perguntando agora. Mas e aquela figura do último imperador, que ela é posterior ao ano de 1911 e que ele, inclusive, é manipulado, inclusive pelos próprios japoneses, exatamente nesse período que antecede e chega até a Segunda Guerra Mundial e culmina depois exatamente com essa revolução de outubro de 1949. Que papel exatamente, que imperador é esse para diferenciarmos essa questão no tempo? Depois de 1911, há, inclusive meio que patrocinado pelos japoneses, a criação de um reinado da Manchúria. Se cria um país que não é a China, na Manchúria, que é a terra que na verdade fica ao norte da Grande Muralha, por exemplo, né? Então, essa coisa da dinastia estrangeira, quer dizer, claro, a gente pensar no Brasil, né, que uma dinastia seria estrangeira depois de 300 anos presente, essa é a nossa história inteira. Então, quer dizer, essa ideia de quem é nacional, quem é estrangeiro, e também o termo não era exatamente nacional, então a gente tem diferentes ideias de identidade que remetem a profundidades históricas muito diferentes, por exemplo, na China e no Brasil. Mas esse imperador que continua sendo o imperador
depois patrocinado pelos japoneses, é com a criação desse reino da Manchúria, que é algo que fica fora da China naquele período. Depois, com a Revolução Comunista e a República Popular da China, a Manchúria é reincorporada também à China e acaba esse reino da Manchúria. O aspecto geopolítico interessante para abordar, Cadu, disso é a questão da legitimidade e reconhecimento. Como a professora falou, a dinastia Han é a maior parte da população dos chineses. E eles não se sentem reconhecidos por aquela liderança imperial que tem uma instituição religiosa por trás dizendo que ele é enviado do ser divino. Por quê? Porque as condições não estão adequadas. Se você vai ali em Thomas Hobbes, no Leviatã, você vê que o objetivo básico mínimo do Estado é garantir a segurança, a integridade física, bem, alimentação e educação. Eles não estavam se sentindo representados, se movimentaram, inclusive, aí que vem interessante, vem o pessoal que derrubou a dinastia Manchu e o pessoal do Partido Comunista Chinês, que sempre ficaram em guerras internas pelo poder do Estado, se unem para combater essa dinastia e encerrá-la, inclusive na época que o Japão ocupa aquele território. Então, acaba essa guerra, um trai o outro, um fica no poder, aí vai para o interior. Aí daqui a pouco vem a Segunda Guerra Mundial, eles se unem, aí acaba, inverte a traição, o Partido Comunista fica no poder. Bom, muitas perguntas ainda estão para ser feitas. Nós vamos para uma pausa no nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje e daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito do nosso tema de hoje, que é fascinante. Daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras, hoje falando do aniversário da Revolução Chinesa de 1949, aniversário que ocorre agora no mês de outubro. Assim, com base no que nós falamos já no primeiro bloco do nosso programa de hoje, eu gostaria de resgatar uma afirmação que foi feita pela professora quando falávamos antes do início do programa. Na verdade, a questão da Revolução Chinesa, ela reflete esse período que nós abordamos no primeiro bloco a respeito de um processo longo de tentativa de derrubada do Império Chinês e que se converteu durante a primeira metade do século XX, ou pelo menos até um determinado período por volta da Segunda Guerra Mundial, numa exploração particularmente pelas potências ocidentais, Grã-Bretanha e França, notadamente, e o Japão também, exatamente no período que antecede a Segunda Guerra Mundial. E um aspecto que eu gostaria de explorar agora com a professora, que foi exatamente esse comentado antes. Nós, na verdade, não temos uma China, temos várias Chinas. E essa revolução, na verdade, independente do viés ideológico, é uma retomada desses diversos povos que compõem o que nós chamamos de China, desse território e dessa cultura, ou dessas culturas que existem naquele momento. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, professora. Sim, então, a República Popular da China, né? Porque o que acontece? Tem os nacionalistas, quando há a Revolução Comunista, eles saem da China continental e vão para Taiwan. Né? E inclusive durante décadas, Taiwan é a China que tem assento na ONU, por exemplo. Né? Então, quer dizer, que é a República da China. Então, a gente está falando aqui, quer dizer, dessa China continental, que a gente tem pelo menos duas Chinas, Taiwan e a República Popular da China. Né? Então, e que, bom, aí depende do ponto de vista, né? Mas do ponto de vista da República Popular da China, que é esse continente chinês, né? Você tem diversas etnias, né? E uma preponderância da etnia Han. Né? E há um processo histórico, né, de criação de uma certa homogeneidade, principalmente linguística, que se dá pela burocracia, por exemplo, porque a China tem a burocracia mais antiga do mundo e parte da homogeneidade. O chinês é muito interessante porque eles falam muitas línguas diferentes, mas a escrita é a mesma. Então, as pessoas falam outra língua, mas a população escolarizada era muito pequena, hoje é muito grande, mas a televisão na China, por exemplo, é toda com legenda, porque as pessoas leem a mesma língua, mas falam línguas diferentes. Então, tem um processo que também o Partido Comunista Chinês e esse governo que tem uma continuidade na República Popular da China também vai estabelecer um processo de homogeneização escolar, linguística, de massificação do ensino, da alfabetização, né? Quer dizer, a gente fala alfabetização, mas na verdade é um letramento. Bom,
porque não é uma língua alfabética, né? Mas da escrita. As pessoas aprendem a ler. E isso há, inclusive, um processo de simplificação da escrita. Que a escrita, por exemplo, de Hong Kong e de Taiwan é a chamada escrita tradicional. A escrita da República Popular da China, ela tem aquela mesma origem, mas ela tem menos traços, porque justamente num processo de socialização da educação, né, que era uma escrita muito difícil, as pessoas, por exemplo, até hoje, com essa escrita simplificada, uma pessoa precisa saber em torno de mais de 3.000 caracteres para conseguir ler um jornal. A Revolução de 1949, ela acontece num contexto logo após a Segunda Guerra Mundial e em plena Guerra Fria. Isso contribui, de alguma forma, para se radicalizar os processos, não apenas internos, mas também na própria diplomacia durante esse período, caracterizado exatamente pela liderança de Mao Tse-tung, por exemplo? Certamente, Cadu. Logo após esse processo de 49, você tendo o pessoal do Partido Comunista assumindo o poder do Estado central, eles vão utilizar uma estrutura que eles desenvolveram quando estavam sendo perseguidos. Eles foram para o interior, quando o governo que tinha assumido o poder antes começou a persegui-los, eles começaram a fugir, para ser uma retirada estratégica. Não vamos conseguir combatê-los, vamos embora. Só que nessa caminhada, o famoso Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, foi indo pelo interior da China, tendo contato com o campesinato, com a população rural, que estava no campo, eles não estavam tão próximos do contato político, mas é a população que sustenta o país, que está longe, como no Brasil também. E aí foi começando a fazer a sua reforma agrária aos poucos. Passou a ter o apoio desse campesinato que o conhecia sua política e sua cultura. A partir do momento que é necessário utilizar a atuação conjunta com o partido que estava no poder, ele já tem esse apoio comunista maior, ele tem mais pessoas, tem parte do país, e essa ação foi grande parte responsável pela integração territorial. Se você para fazer uma comparação fora a antiga União Soviética com Rússia, da China e nós no Brasil, você repara que várias nações, estados e entornos são pequenos, bem menores. E o que garantiu essa integridade, essa grandiosidade que possibilita acesso a recursos minerais, agricultura, estruturas que outros países não têm acesso, a mares para poder fazer comércio, transportes militares também. Essa integração que foi tão importante. Especificamente, com o Mao Zedong assumindo logo após 49 com a Revolução Comunista, tem a aproximação do Stalin, certo? Que também era um ditador e controlava a União Soviética com mão de ferro, tentando se autolegitimarem. Stalin morre, vem o Khrushchev, que questiona Stalin, tenta abrir a União Soviética para o mundo e acabar um pouco com essa divergência. Mao Zedong não fica muito feliz com isso. Começa, então, o plano dele de avanço e pulo para frente, para o futuro, dependendo da tradução. O que tem várias expectativas boas e muitas vezes foi bem planejado para a época, mas não tinha conhecimento. Por exemplo, uma política de controle de pragas. Você tem um poder muito centralizado que não está aberto ao contato com o local. Eles identificaram que o controle de 4 pragas tinha os pardais. Então fizeram muita propaganda para a população. Matem os pardais, com folderzinhos, com papéis. E essa política foi muito eficiente. A população em todo o país começou a matar os pardais. Nos anos seguintes, o que aconteceu? Outra praga atacou as plantações, levando à morte de mais de 30 milhões de pessoas por falta de alimento. Porque os insetos que eram comidos por esses pardais viraram a praga que atacou, certo? Mas na frente, a questão da percepção política, né, como importante. A identificação do Mao Tse-tung foi que minha implementação não deu certo, mas não foi porque o sistema estava errado e falhou, não. Não é porque o meu plano para o país estava errado. Foi porque as pessoas não assumiram a ideia e se dedicaram como deveria. O que ele faz? Ele pega e cria a nova revolução, a Revolução Cultural, com o livrinho vermelho, aí estimula a população jovem a denunciar quem contra o sistema comunista, perseguição a professores, e aí vem a limpeza étnica e cultural também. Então, lideranças que eram contra o sistema tiveram que se refugiar. Muitas vezes, Taiwan é vista como a antiga Formosa, como a responsável por ainda manter a tradicional cultura chinesa antiga, o que, obviamente, eles questionam, porque foram para lá e não teve essa destruição, não teve essa doutrinação que foi tentada para tentar impor a satisfação à população. O que a gente viu que não teve sucesso no fim do comunismo, né? A Revolução Cultural é um fenômeno assim, que tem origem nas cidades chinesas.
né? E é justamente os filhos de elites do Partido Comunista que vão começar a formar os chamados guardas vermelhos, né? São escolas de Pequim onde surgem esses guardas vermelhos que vão se aliar num chamado de Mao Tse-tung, mas também liderados em grande medida pela esposa do Mao Tse-tung, que também era artista e que tinha uma ideia de que, de que você teria que aniquilar uma tradição, né? Então, essa ideia dessa China, de uma continuidade da China tradicional, é um pouco complicada também, porque a revolução, e principalmente a revolução cultural, tinha esse objetivo de que, olha, não só é o comunismo contra o capitalismo mundial, mas contra uma tradição feudal também, dessa dominação imperial sobre a população, o campesinato. Então, teria que se formar um novo mundo, né? E os sujeitos desse novo mundo seriam principalmente os camponeses, mas também operários, né? Seguindo essa liderança do Mao Tse-tung, para criar. E aí o Mao falava, né, que esse novo mundo tem que ser criado a partir das cinzas do velho mundo. Então, é uma destruição mesmo, por exemplo, de templos de ancestrais, que também faz parte dessa tradição rural chinesa, né? As linhagens, as famílias, né? Toda uma série de valores confucionistas que estão nessas tradições mais milenares chinesas, que vão ser atacadas, né? Durante a Revolução Cultural. Depois há uma retomada. Inclusive hoje, por exemplo, tem o Instituto Confúcio, que é um instituto que divulga a língua chinesa e tal, e é patrocinado pelo Partido Comunista Chinês, pelo governo da República Popular da China, e que vai reabilitar Confúcio, por exemplo, né? Mas que chegou a ser execrado durante um período. Como é que fica a relação, de maneira global e diplomática, entre a China, Taiwan e também um outro caso, China e Hong Kong, para ilustrarmos a atualidade, que será tema, inclusive, de um programa também do Direito Sem Fronteiras específico, a China atual. Mas, assim, já criando um pouco do gancho, como é que é essa relação diplomática hoje? Bom, você me deixa um pouco aliviado, senão vai ter só para falar disso, porque a questão de Hong Kong, por si só, cobre bem todo o programa. Bom, vou explorar sobre Hong Kong. Hong Kong ficou separado, sob domínio prático da Inglaterra. Na prática, efetivamente, era um ponto comercial, capitalista. Por que era tão importante aquele ponto? Por causa da rota de comércio. Lá os portos têm uma profundidade, barcos maiores conseguem atracar e passar por entre os oceanos. Então, você via um contraste. Você via pessoas presas na China comunista, interessadas em ir para Hong Kong, que não poderiam. E lá você tinha liberdade comercial, você tinha integração, tinha comércio, claro que sobre os olhos do Partido Comunista, transvestido de Estado, de países de China, de representantes legítimos, mas era o interesse da ideologia ainda sendo defendido durante muito tempo. Quando chegou no final do período de 100 anos de concessão desse território, que ficou a expectativa de todo o globo em torno, e aí, o que vai acontecer? Vão limitar, vai ficar proibido, vai passar a seguir as premissas do Partido Comunista Chinês ou vai permanecer do jeito que está? Inteligentemente, de forma perspicaz, o que eles fizeram? Deixa quietinho, não vamos mexer, mas vamos começar a aprender como atuar com esse sistema de livre mercado. Para eles não chegarem arrasando a gente, não acabar com o país como teve na época do ópio, certo? E foi se mantendo. Hoje você tem a China se desenvolvendo, se aprimorando, voltando um pouco ao aspecto da questão política de população, como o professor estava comentando, o que eu vejo como cientista político e analista de relações internacionais. A população, ao escolher o Mao Tse-tung, via uma possibilidade de saída, um canal que quem estava no Kuomintang, que estava no poder, que derrubou a dinastia anterior imperialista, os senhores da guerra, que é a estrutura feudal, estava começando a se aliar com o Japão para continuar mantendo o poder daquela elite. Então eles viam, não, aqui eles vai dar uma saída, vai dar representação, ele vai ter uma opção. Então eles não procuraram a melhor opção, não apoiaram porque necessariamente era o ideal, era o que tinha e era o menos pior do que tinha. Muitas vezes eu gosto dessa percepção do indivíduo tentar projetar, fazer essa alteridade, para a gente entender que muitas vezes é a decisão do dia a dia, certo? Como a gente tem no Brasil.
Olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas, como disse, o tema é muito amplo, mas de qualquer maneira nós teremos a continuidade, já a partir exatamente desse ponto, em outro programa do Direito Sem Fronteiras, falando exatamente da China atual, a partir exatamente dessa perspectiva. Queria agradecer muito a participação de ambos, pudemos fazer uma abordagem a respeito do nosso tema da semana, agradecendo muito no nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje, que fica por aqui. Fizemos um resgate sobre a Revolução Chinesa, que faz aniversário agora em outubro, a Revolução de 1949, fazendo, graças a nossos entrevistados, um link com relação a seus antecedentes, já a partir do século XIX, passando por todo o século XX. Muito obrigado pela participação e nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor Leandro Coelho, professor de Ciência Política, e a professora Cristina Patriota de Moura, antropóloga, que esteve gentilmente aqui nos estúdios da TV Justiça. Para assistir esse e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para os nossos programas pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau, tchau.